Esses tapetes estão aqui desde antes de nos mudarmos, há 6 anos, e Mickey já os danificou em vários pontos. Ele parece bem desgastado. Queremos substituir por piso duro aqui na sala de jantar, aqui no corredor e aqui no escritório da minha esposa. Queríamos um novo piso para nosso cômodo de serviço, pois há uma mistura de azulejos e muitos danos. Mas, como de costume, nada nesta casa é simples. Aqui temos o piso de madeira original dos anos 1930 e ele vai até mais ou menos aqui, onde temos concreto. Concreto mal instalado, devo dizer. Aqui há um grande caroço e dá para sentir muitos altos e baixos. Há outro ponto alto perto dessa porta. E o piso escolhido exige instalação em superfície plana. Então, precisamos preparar o local. Encontrei várias tábuas do piso soltas e usei parafusos para fixá-las no lugar. Infelizmente, alguns dias depois encontramos isso. Acho que acertei um cano. Aliás, passei canos aqui depois disso. Por sorte, o encanador já viria por outro motivo e resolveu isso. Mas não foi um bom começo e ainda teremos mais problemas. Então, esse ponto aqui, se eu colocar esse nível, eu tenho um vão de cerca de 7 milímetros. Aqui temos muitos azulejos de vinil e pelo menos está bem nivelado. Estavam bem colados e demoraria muito para removê-los. Felizmente tinham só 1 a 1,5 milímetro de espessura, então vou deixá-los aí. Essa área está terrível. Parece que alguém despejou uma camada bem grossa de autonivelante aqui. E se eu colocar o nível aqui, temos vãos de 12, 13, 14 milímetros, o que vai ser um grande problema. Parece que boa parte disso vai sair facilmente. Claramente, quem aplicou isso aqui não usou o primer adequado. Esses são os azulejos originais de 9 polegadas quadradas de Norfolk e, como recuperador, sinto vontade de removê-los para reutilização futura e instalar uma laje de concreto lisa no lugar. Após avaliar os prós e contras, não parece sensato fazer isso. São bons e sólidos, apesar de não serem planos, então vou deixá-los aí. Os destaques agora são as 2 cristas de concreto em cada lado dos azulejos. E comprei algo que deve facilitar e reduzir a bagunça ao nivelá-los. Este é um disco de desbaste para concreto e uma proteção contra poeira. Fiquei surpreso positivamente. Ele desgastou o concreto rápido e controlou bem a poeira. Teve um pouco de poeira ao passar por superfície irregular, mas ele capturou cerca de 99% dela. E o grande calombo que havia antes agora está nivelado. Vou remover qualquer parte rachada ou solta. Meu plano era nivelar os pontos altos e levantar as áreas baixas do piso, pois preciso deixar tudo plano em até 3 milímetros em qualquer trecho de 2 metros. Devido à grande proteção da ferramenta, não alcancei os rodapés. Usei a furadeira Special Direct System para cinzelar as bordas e acabei esquecendo de gravar essa parte. O concreto ali era bem antigo e esfarelado. E quando terminei de remover os pedaços soltos, fiquei com esses buracos enormes que agora preciso preencher. Vou aplicar estireno butadieno reforçado para evitar que o concreto antigo absorva a umidade do novo. Estou usando uma parte de cimento, 2 de areia e 3 de brita. Trabalho concluído, ou assim pensei. Depois, vi pegadas da Hazel.
Alisei tudo e esperei alguns dias para secar. Enquanto esperava, comecei a nivelar o piso em outros lugares com o compensado de 5,5 milímetros. Vou prender isso com parafusos curtos de 20 milímetros para evitar atingir outros canos. Quero que os parafusos fiquem a até 200 milímetros de distância entre si em todas as direções. Assim, tudo fica bem firme, sem nenhuma deflexão. Eu ia colocar a segunda chapa quando notei algo. A laje de concreto no canto também não estava nivelada com o piso de madeira. Acabei cortando toda essa área, que depois precisará ser nivelada. Como pode ver, está tudo desnivelado. O pedaço de compensado restante inicia a próxima fileira, garantindo emendas desencontradas e mais resistência estrutural. E eu fiz uma nova tábua do assoalho para substituir a que ficou encharcada, tomando muito cuidado ao parafusar. E deixei um espaço de 2 milímetros entre cada folha para expansão e contração, mesmo não estando convencido de que isso seja necessário. Com o nível do piso agora elevado, parecia que eu ainda precisava fazer um pouco de lixamento aqui. Havia ainda uma terceira laje de concreto ruim neste canto, exigindo outro recorte e nivelamento. Ao colocar a última peça de compensado, notei alguns pontos altos restantes. Adicionar o compensado ao piso realmente fez com que ele ficasse muito melhor sob os pés. Comprei este primer para o composto autonivelante, mas antes preciso vedar as frestas com qualquer silicone ou massa disponível. O primer deve ser diluído em superfícies porosas e usado puro nas não porosas. Funciona como tinta com areia fina misturada. Não sei se esses azulejos são não porosos, então aplicarei algumas demãos do produto diluído. Vou preparar a massa autonivelante. 4 litros de água para um saco do produto, escolhido por permitir a aplicação de 1 a 10 milímetros de espessura. Como o piso varia muito, parecia ideal, mas não sabia quantas tentativas seriam necessárias. Eu só havia usado massa autonivelante poucas vezes antes, e sempre achei complicado trabalhar com ela. A desempenadeira dentada não é ideal, mas é o que tenho. Muita gente usa rolos com pinos para espalhar e estourar as bolhas de ar, mas eu não ia comprar um desses só para um trabalho. Você vai ver que tem alguns caroços na minha mistura, e não importa quanto tempo eu misture, sempre aparecem alguns desses. Não me preocupo em sujar o compensado aqui, porque uma esponja úmida limpa isso. Tudo deve estar seco agora. Vamos ver como ficou. Este parece bom e nivelado, apesar de uma pequena saliência aqui. Talvez o compensado tenha absorvido um pouco da massa. Este aqui está bom na maioria das áreas, mas tem um ponto baixo aqui. E, de novo, uma saliência aqui. Também tem um ponto baixo bem grande aqui. E neste aqui, infelizmente, ainda tem uma falha aqui. Mas, ao invés de adicionar material, acho que vou ter que remover material aqui em cima. E com aquele primeiro balde de massa, também consegui nivelar alguns dos pontos realmente baixos aqui. Pronto para a segunda rodada, com mais primer diluído. Antes disso, preciso resolver a deflexão na borda deste compensado. Vou usar silicone e alguns calços plásticos. Antes da camada secar totalmente, preenchi alguns pontos mais baixos.
Agora uso uma esponja úmida só para suavizar as bordas. Como nos saímos? Tenho meu nível de 1,8 metros e um calço de 3 milímetros. Se isso encaixar em algum lugar, temos um problema. Agora só preciso mover isso e repetir. Tem um ponto baixo aqui. Usei uma caneta marcadora para destacar os muitos pontos baixos. E hora da quarta rodada. Estava tudo indo bem até a Vicky chegar. Mickey! Ainda não estava plano. Só consegui na quinta tentativa. Desta vez está plano, graças a Deus. Tive que lixar um pouco para nivelar o compensado com a massa, pois ora estava baixo, ora alto. O mesmo vale para cá e aqui também. Eu passei um pouco de estireno butadieno reforçado, diluído nessa área, só para evitar que o pó fosse espalhado pela casa, enquanto eu me preparava para colocar o piso. Nesse ponto, eu não esperava encontrar mais surpresas. Mas como eu estava enganado, falo mais sobre isso depois. Acho que agora estamos prontos para instalar o piso que escolhemos, feito de pedra e plástico, ou Stone Plastic Composite. Há várias opções de piso duro: madeira maciça, engenheirada, laminado, Luxury Vinyl Tie ou vinílico de luxo, que foi o escolhido para nossa cozinha. Mas quais são as vantagens e desvantagens do Stone Plastic Composite? É o mais durável, totalmente à prova d'água, encaixa fácil e parece simples de instalar. Mas veremos. Lida melhor com contrapiso ruim do que as alternativas, o que é positivo nessa situação. Também tem uma camada de 1 milímetro de manta já acoplada, o que eu acho fantástico. Ele é um pouco mais duro ao pisar do que as alternativas e também é um pouco mais caro. É um produto premium para um visual e sensação de alto padrão. E eu vou abrir vários pacotes e misturá-los caso haja alguma variação de cor, o que sempre é uma boa ideia quando se trata de projetos de piso. Quero ser honesto e dizer que, no começo, não foi fácil instalar esse material. Recomendo fazer um teste, pois as tábuas podem ser desmontadas e reutilizadas facilmente após entender o encaixe. As instruções de instalação fornecidas são detalhadas e bem explicadas, mas definitivamente existe um jeito certo de instalar isso. Meu maior problema foi fechar os espaços entre as tábuas. Depois que você junta algumas, tenta fechar os espaços em uma ponta, mas aí a outra ponta acaba soltando. Veja, agora essa ponta está solta. Depois, ao voltar para a outra ponta, isso se repete. Foi bem frustrante, para ser sincero. Mas a verdade é que melhora quando já tem uma quantidade suficiente de tábuas, todas bem encaixadas. O problema mesmo são as 3 ou 4 primeiras fileiras quando você começa. Coisas que me ajudaram. Primeiro, usar espaçadores rígidos no rodapé. Usei pedaços do próprio piso. Mesmo com a recomendação do fabricante de vãos de 8 a 10 milímetros, optei por usar menos neste espaço por alguns motivos. Primeiro, esse espaço recebe muito pouca luz natural. Então é improvável que ele expanda e contraia tanto quanto aconteceria em um ambiente com janelas grandes, por exemplo. Também estamos no auge do verão no momento. Então eu estava confiante de que cerca de 5 milímetros seria suficiente. Em certo momento, usei um nível a laser para garantir uma linha perfeitamente reta. Infelizmente, não consegui gravar nada disso, pois na hora eu estava um pouco estressado por estar achando uma tarefa tão simples, tão difícil. Mas, obviamente, se você está encostando as tábuas em uma parede que não é perfeitamente reta, o que, sejamos honestos, é a maioria das paredes, as tábuas também não vão ficar alinhadas. Terceiro, irregularidades no piso também vão criar problemas semelhantes. Por fim, adquira ou faça ferramentas para piso, como barra de puxar e bloco de batida. Eu, de forma bem ingênua, achei que conseguiria fazer isso sem essas ferramentas. Mas, em vez de perder 1 hora indo comprá-las, usei um pedaço de compensado como bloco de batida, que funcionou perfeitamente bem. E usei mais um pedaço de compensado e uma peça de latão parafusada na ponta para fazer essa barra de puxar, e na verdade funcionou muito bem. Então, resumindo, a forma como essas tábuas se encaixam é inteligente e realmente funciona bem, desde que,
A. Você entenda como funciona. B. Você tenha as ferramentas certas. E C. Suas linhas estejam retas e o piso esteja nivelado o suficiente. Iniciei cortando transversalmente na serra de esquadria e longitudinalmente na serra de bancada, pensando ser o método mais rápido, o que funcionou. Porém, depois percebi que, pelo tempo indo até essas ferramentas no jardim, era mais rápido usar um estilete para cortar e quebrar, o que foi bem mais fácil do que imaginei. Ao chegar nas guarnições, usei parte do piso para cortar com a multiferramenta e deslizei as tábuas organizadamente, mantendo espaço para dilatação. Eu mal posso acreditar que vou dizer isso, mas acabamos de descobrir outra coisa. Acho que essa é a metade original da lareira, então deve ter quase 100 anos. Claro que não está nivelado com o resto do piso, mas seria um crime arrancar isso ou cobrir com argamassa. Então, preciso descobrir o que fazer a seguir. Certo, então minha esposa quer manter isso, então vai ser divertido. Tentei remover com cuidado os fixadores de carpete sem causar danos, mas notei vários azulejos estragados e convenci minha esposa de que seria melhor cobrir. Quero preservar isso, então verifico o espaço a preencher para nivelar e uso papelão para levantar o nível. Sei que o fabricante não recomendaria, mas foi a melhor solução que encontrei para proteger. No fim do corredor, havia muitos ângulos, mas nenhum de 45 graus. Comprei batentes de carvalho que não são da cor ideal do piso, mas vão combinar com os acabamentos que vou colocar depois. Voltando à lavanderia, mesmo com o piso plano, havia chance das linhas do rejunte aparecerem se eu colocasse o novo piso direto sobre os azulejos. Acho improvável, mas quero fazer o trabalho só uma vez, então vou preparar o piso aplicando o mesmo primer de antes, sem diluir. Já havia testado isso numa área de teste dias antes e parecia aderir bem. Temos esse rebaixo para capacho, que eu gosto bastante. Então, coloquei alguns pedaços de compensado, para evitar que o nivelador escorra para cá e usei cola quente para vedar qualquer espaço. E então, mais composto autonivelante. Acho que usei 2 sacos para este cômodo. Depois, coloquei mais piso Stone Plastic Composite, agora em carvalho escuro, e estava mais confiante sobre o resultado. Não achei um capacho do tamanho certo, então comprei um maior para cortar e ajustar. Você me viu tirar alguns rodapés, mas não todos,
pois sei que os originais são difíceis de remover e causam bagunça nas paredes. Nessas áreas, vou usar tábuas de carvalho reaproveitadas para fazer acabamentos. Acabamentos semelhantes estão disponíveis, mas os de pinho não combinam com esse piso e os de carvalho são caros para uma área tão grande. Por isso, optei por fazer os meus próprios, o que foi uma escolha óbvia e rápida. Vou colocar peças de retorno nas extremidades para um acabamento mais bonito. Eu comprei algumas coberturas de tubo de carvalho que vão esconder a maioria dos espaços aqui, e depois que o acabamento for instalado atrás do radiador, vai ficar bem legal. Para este batente, comprei uma peça de policloreto de vinila para cobrir o vão. Tentei evitar passar adesivo nas tábuas do piso aqui, porque não quero restringir nenhum movimento. Foi um trabalho simples, com adesivo de contato e pregos 18 Gold, até encontrar ângulos difíceis de bisetar com precisão. Não tenho medidor de ângulo, mas uso esquadro falso e nível digital para encontrá-los. Este está em 40,6 graus, então ajusto a serra elétrica para pouco mais de 20 graus para cortar as peças que vão se encaixar. Posso recolocar os rodapés que removi. No cômodo de serviço, usei itens que já tinha na oficina, como este pedaço de guarnição. E as molduras que fiz anteriormente podem ser tingidas de uma cor mais escura, para combinar melhor com o piso daqui. Limpei um perfil L de alumínio antigo com lã de aço e usei no acabamento do poço para os pés. Esse adesivo, OB1, é similar ao CT1 e adere muito bem a quase qualquer superfície. Então, deve ser suficiente para manter isso no lugar. Depois, apliquei silicone preto na base dos armários da cozinha. Esse foi o piso mais difícil que já fiz e não ficou perfeito. Vou te mostrar alguns problemas com ele em breve, mas o piso Stone Plastic Composite já está instalado há quase 4 semanas. É fácil de limpar e parece durável, ideal com 2 pets e uma criança pequena. Com piso flutuante em espaço estreito, pode-se sentir leve movimento ao pisar. Todo dia esse vão aqui parece reaparecer, então eu continuo removendo o batente e ajeitando ele de volta no lugar. Talvez esse não seja o tipo certo de batente, e ele não esteja segurando o piso firme o suficiente. Ou talvez o contrapiso aqui ainda não esteja nivelado o bastante. Não tenho certeza. Mas na próxima vez que ver isso, vou passar super cola ali para evitar que aconteça de novo. Também temos outro vão aqui, e eu poderia jurar que isso não estava aqui quando instalei. E não há muito o que eu possa fazer sobre isso agora. Então, vou tentar preencher o vão com um bastão de cera para reparo. Acho que assim ficou melhor. Tem essa área onde cortei a tábua curta demais, achando que o rodapé cobriria, mas não cobre, então vou passar cera ali também. Isso funcionou muito bem. Percebi esse vão só depois do piso instalado. Tentei fechar com a barra de puxar, mas a ponta da tábua quebrou. Vou preencher e fingir que nada aconteceu. Esse não ficou bom. Para ser sincero, também não gostei do silicone preto. Talvez devesse ter escolhido um silicone marrom escuro, mas achei que este serviria. Sinceramente, não gostei do projeto. Foi repetitivo, chato e um pouco cansativo para meu corpo envelhecendo. Mas estamos felizes por terminar. Obrigado por assistir!